Você sabia que a palavra que você não disse pode ser a que vai te atormentar pelo resto da vida? Essa é a história de uma filha que passou anos brigando com a mãe, até o dia em que perdeu a chance de pedir perdão. E quando descobriu a verdade sobre tudo, já era tarde demais. Fique até o final, porque essa história vai mexer com o que você sente e pode mudar a forma como você olha para quem você ama. Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você vai ouvir histórias que ninguém tem coragem de contar, mas que todo mundo precisa ouvir. Agora, prepara o coração, porque essa história começa agora. Laura caminhava lentamente pelo corredor estreito da casa, sentindo o cheiro de café que se misturava à brisa gelada da manhã. A madeira sob seus pés rangia discretamente e havia uma sensação de lembrança no ar, como se as paredes guardassem ecos de vozes antigas. Ela segurava uma carta amarelada e ligeiramente amassada, como se o objeto pudesse se desfazer a qualquer instante. A cada passo, recordava-se de fragmentos de uma vida marcada pela culpa, pelos desencontros e, principalmente, pelo arrependimento de tudo que não foi dito enquanto ainda havia tempo. Com a carta em mãos, ela se deteve perto de uma janela que dava para o quintal. O sol nascente projetava uma luz suave sobre a grama, que reluzia levemente úmida. Por um breve momento, Laura fechou os olhos. A memória trouxe o rosto de sua mãe, Helena, uma mulher de sorriso raro e olhar cansado, como se carregasse segredos que jamais permitiu que alguém decifrasse. E, inevitavelmente, vieram as lembranças das tantas vezes em que as duas se confrontaram, trocando acusações que hoje doíam mais do que qualquer silêncio. Laura inspirou fundo, ainda com a carta na mão, e se lembrou do dia em que tudo começara a desmoronar. Tinha 18 anos e vivia naquela mesma casa, mas o relacionamento com Helena sempre fora carregado de tensão. A mãe, rígida e controladora, depositava na filha uma série de expectativas que pareciam impossíveis de cumprir. Logo cedo, os atritos se tornavam parte da rotina. Quase todas as manhãs, Helena aparecia na porta do quarto, exigindo que Laura se levantasse para tomar café em família, como se algo terrível acontecesse caso se atrasasse 1 minuto sequer. Laura, cansada daquilo, se sentia sufocada, pois jamais entendia a razão de tanto controle. Naquele dia em particular, Helena preparara a mesa com extremo cuidado. Havia pães, frutas cortadas em fatias simétricas, um bolo simples de fubá e um bule de café cheiroso que enchia o ar de conforto. Mas mesmo com a aparência acolhedora, a atmosfera era de tensão. A mãe olhava para o relógio na parede a cada poucos segundos e quando Laura finalmente apareceu, já com expressão de desagrado, Helena soltou uma frase seca. "Você tem noção de quanto tempo está me fazendo esperar?" Laura abaixou o olhar, tentando conter uma resposta rude, sentindo a velha raiva de sempre brotar no peito. Helena continuou. "Você precisa entender que a vida não espera ninguém, e eu não vou ficar aqui para sempre. Quero que aprenda a valorizar o tempo." Sentar-se à mesa era quase um ato forçado. Em silêncio, Laura passava manteiga no pão, evitava fazer barulho ao movimentar a xícara. De vez em quando, arriscava espiar a expressão de Helena, que tinha a testa franzida e olhava para a filha como quem analisa cada movimento. Por vezes, Laura queria dizer algo, perguntar por que a mãe estava tão angustiada, mas temia desencadear uma briga. Depois de alguns minutos, Helena pegou sua bolsa e olhou firme para a filha. "Não se atrase para a escola. E não me decepcione outra vez." Em vez de uma despedida carinhosa, apenas um passo rápido em direção à porta. Laura, sozinha na cozinha, fechou os olhos e engoliu a sensação de que nunca seria boa o bastante. O tempo passava e Laura crescia sentindo-se culpada por não corresponder às expectativas maternas. Durante a adolescência, ela tentava se destacar na escola, mas cada conquista parecia insuficiente.
Quando tirava uma boa nota, Helena criticava a forma como a filha não demonstrava interesse em ajudar nos afazeres de casa. Quando Laura se oferecia para lavar a louça, a mãe reclamava que ela estava demorando muito e desperdiçando água. Nada nunca parecia certo. Aquilo só alimentava a sensação de distância entre as duas. Certa vez, Laura teve um projeto na escola sobre história familiar e precisou revirar velhos álbuns de fotos. Subiu ao sótão, encontrando caixas empoeiradas e álbuns encapados, com folhas coladas em recortes de diferentes épocas. Havia fotos em preto e branco de pessoas que ela nem reconhecia. Mas numa caixa mais escondida, encontrou algo intrigante. Uma imagem da mãe sorridente ao lado de um homem desconhecido, com um bebê nos braços. O que mais chamou sua atenção, porém, não foi o sorriso de Helena, algo que ela raramente via no presente, mas o olhar de ternura que a mulher lançava ao homem. Parecia outra pessoa. Aquele instante capturado em papel fotográfico exibia uma Helena jovem, cheia de esperança. Ao lado, uma pequena carta em rascunho. Dizia algo sobre decisões difíceis e culpa que consumia o coração. Antes que pudesse ler tudo, Helena surgiu repentinamente no sótão, com o olhar flamejante de raiva e mágoa contida. Agarrando a caixa, exigiu que Laura não mexesse nas suas coisas novamente. A filha tentou se justificar, mas a mãe interrompeu, sem permitir explicações. A sensação de ter desvendado um segredo proibido tornou a distância ainda maior. Naquele momento, Laura percebeu que Helena guardava um passado que nunca fora compartilhado. Tinha curiosidade, mas também medo de perguntar. O que teria acontecido? Quem era o homem na foto? Por que a carta mencionava culpa? A jovem desceu do sótão com o coração acelerado, com a impressão de ter visto uma brecha num mistério que não fora feito para seus olhos. A partir daí, o relacionamento se tornou ainda mais frio. Helena se mostrava constantemente preocupada, quase paranoica, como se temesse que a filha descobrisse algo que ela mesma não conseguia aceitar. E assim, cada uma das duas se fechava mais, incapaz de compreender a outra. Quando Laura completou 20 e poucos anos, decidiu continuar morando na mesma casa para poupar despesas, enquanto cursava faculdade. Helena, porém, via nisso um sinal de acomodação. As discussões se tornaram mais frequentes, pois a mãe acreditava que a filha não se esforçava o suficiente para conquistar um estágio ou um emprego decente. Num fim de tarde, Laura assistia a vídeos sobre possíveis áreas de atuação, enquanto Helena surgia na sala com um jornal repleto de vagas de emprego circuladas a caneta vermelha. "Você não vai se inscrever em nenhuma dessas?" questionou com tom de cobrança. Laura respirou fundo, tentando manter a calma, mas a sensação de estar sendo pressionada por alguém que não reconhecia seu esforço a deixava nervosa. "Mãe, eu tenho mandado vários currículos toda semana. Não é tão simples. As empresas pedem experiência, mas como vou ter experiência se ninguém me dá oportunidade?" Helena revirou os olhos, jogando o jornal sobre a mesa de centro. "A vida não é simples mesmo, Laura. Eu aprendi isso da pior forma e não vou deixar que você desperdice seu tempo sem fazer nada." Laura se levantou do sofá, irritada, e respondeu: "Eu não estou fazendo nada. Estou estudando, tentando construir algo. Você nunca se dá ao trabalho de enxergar isso." As vozes foram se elevando, até que Helena, tremendo, disparou: "Você acha que a vida foi fácil para mim? Eu tive que desistir de tanta coisa. Se você ao menos soubesse." Mas se calou, deixando um silêncio desconfortável no ar. Laura, com o rosto em chamas de tanto chorar, contra-atacou: "Então me conta, mãe. Me diz de uma vez por todas, por que você é assim comigo? Porque parece que me culpa por tudo." Helena fitou a filha por um longo instante, com uma dor que misturava raiva e tristeza. Murmurou apenas: "Um dia você vai entender." Em seguida virou-se e foi para o quarto, encerrando a discussão sem qualquer solução, deixando Laura desolada na sala.
O tempo avançou mais um pouco. Laura se formou, mas ainda não tinha uma colocação estável no mercado. A tensão na casa só aumentava. Aos 28 anos, ela se via presa a uma rotina de brigas e ressentimentos. Talvez, se tivesse recursos, já teria saído dali. Porém, ao mesmo tempo, sentia-se presa pela necessidade de compreender aquela mulher que era sua mãe. Carregava, lá no fundo, a esperança de que um dia pudessem se reconciliar, encontrar um ponto de paz. Mas a rotina era marcada por atritos cada vez mais intensos. Até que veio o ápice de toda a situação. Era noite, e Helena, exausta depois de um dia de trabalho, chegou reclamando do estado da cozinha, das contas atrasadas, dos problemas que acreditava serem culpa exclusiva de Laura. A filha, por sua vez, cansada de ser sempre o alvo das críticas, explodiu. Começou a gritar, dizendo que se sentia uma estranha dentro da própria casa, que a mãe nunca a elogiava, que nada nunca estava bom. Helena, com o rosto tomado pela cólera, rebateu com lembranças de sacrifícios que fizera no passado. Disse que dera tudo de si para sustentar e criar a filha, e que agora não aguentava mais vê-la parada, sem conseguir um emprego digno. As palavras feriam como golpes de faca. Laura, com lágrimas nos olhos, respondeu algo que não esqueceria jamais. Você me culpa por ter arruinado sua vida, não é? É isso que você quer dizer? Que eu sou a responsável por tudo que deu errado para você? Helena silenciou-se por um segundo, aquele segundo decisivo em que tudo poderia tomar outro rumo. Mas em vez de desmentir, respondeu com mágoa. Você não faz ideia. E antes que pudesse terminar a frase, Laura gritou, não, você não faz ideia do que eu sinto, eu não pedi para nascer. Se ser sua filha é tão ruim assim, por que não me abandonou quando teve a chance? Foi o golpe final. Helena pegou a bolsa e saiu de casa, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Laura ficou imóvel, o choro preso na garganta, questionando se teria passado dos limites. Uma parte dela queria correr atrás da mãe, pedir desculpas e dizer que estava apenas falando sob pressão. Mas o orgulho e a raiva falaram mais alto naquela hora. Meia hora depois, o telefone tocou. Laura atendeu sem ânimo. A voz do outro lado era urgente. Informavam que Helena sofrera um acidente de carro grave. Pedia-se que a filha comparecesse ao hospital imediatamente. O telefone quase escorregou de suas mãos. Em choque, ela pegou as chaves do carro e disparou pela rua, sem pensar em nada além do desespero que tomava seu corpo. O trajeto até o hospital pareceu uma eternidade. E cada semáforo fechado era um lembrete de que talvez estivesse perdendo segundos preciosos. A culpa começou a pulsar dentro dela, uma sensação de sufocamento. Por que gritara tantas coisas que não deveria ter dito? Quando chegou ao hospital, encontrou um ambiente frio, cheio de barulhos apressados, cheques de máquinas, murmúrios de enfermeiros. Falou com a recepcionista, que pediu que ela aguardasse, pois a mãe estava em cirurgia. Sentada numa cadeira de plástico no corredor, Laura viu o tempo desacelerar. Reviveu todas as brigas, as discussões, as ofensas. Sem conseguir conter as lágrimas, sussurrou para si mesma: desculpa, mãe. Por favor, não morra. Não me deixe assim. Cada enfermeira ou médico que passava era uma esperança de obter alguma notícia, mas ninguém sabia dar detalhes. Foi uma agonia que se prolongou por horas, até que um homem de jaleco branco, semblante fechado, aproximou-se. Agachou-se para falar com Laura na altura dos olhos e pronunciou as palavras que ela jamais esqueceria. Ela não resistiu à hemorragia interna. Sinto muito. Durante alguns segundos, Laura sentiu como se o chão desaparecesse. Uma tontura tomou conta dela. A respiração ficou presa no peito e uma sensação de irrealidade a dominou. Helena estava morta. Não haveria chance de reconciliação, de pedir perdão.
de dizer as 1000 coisas que ficaram entaladas na garganta. Nunca mais haveria uma conversa, um abraço, nem mesmo uma discussão. Apenas o vazio. Uma onda de culpa invadiu Laura, levando-a às lágrimas desesperadas, abraçada a si mesma naquele corredor de hospital. Os dias seguintes foram uma névoa de dor. No velório, numa pequena capela iluminada por lâmpadas amareladas, Laura mal conseguia encarar o caixão fechado. Em pé, segurando uma rosa branca, apenas chorava em silêncio. O rosto de Helena jamais seria visto de novo. Mas era impossível não lembrar da última discussão. Sentia-se como se tivesse espetado o próprio coração ao dizer tudo o que disse. Percebeu tardiamente que por trás de cada exigência, talvez houvesse apenas preocupação e um amor estranho e torto que Helena não soube demonstrar. E agora, era tarde. A família e alguns poucos amigos ofereciam abraços e palavras de consolo, mas nada parecia acalmar a torrente de pensamentos que dominava Laura. Então, a tia Marisa, irmã de Helena, aproximou-se, com os olhos igualmente marejados. Entregou-lhe um envelope fechado, com o nome de Laura no destinatário, escrito na caligrafia inconfundível de Helena. Encontrei isso no quarto dela. Acho que ela queria que ficasse contigo. Laura sentiu um calafrio. Será que a mãe escrevera alguma despedida? Algum testamento emocional? Com as mãos trêmulas, abriu a carta que dizia: Laura, eu sei que fui durar com você e que muitas vezes agi como se não me importasse. A verdade é que eu tinha medo de que descobrisse meus erros, meus fracassos e se tornasse como eu. Eu também não soube expressar todo o amor que sentia por você. Se você está lendo isto, é porque já não posso mais te dizer pessoalmente. Você sempre foi meu maior orgulho. Perdoe-me pelos silêncios, pelas críticas. Eu te amo. As palavras atravessaram a alma de Laura como uma flecha. Lágrimas quentes desceram-lhe o rosto, e ela segurou o papel contra o peito, como se quisesse fundi-lo ao próprio coração. Sentiu saudade de tudo que não viveu com a mãe, de tudo que não conversaram, das tantas vezes em que um abraço sincero poderia ter desfeito a barreira de mágoas. Aquela carta era um sopro de verdade que Helena não tivera coragem de dizer em vida. E ao mesmo tempo em que doía, oferecia alguma chance de cura. Nos dias que se seguiram, a casa parecia um mausoléu de memórias. Cada objeto, cada porta que se abria, cada canto onde Helena costumava ficar, ecoava a ausência. Laura vagava pelos cômodos, abrindo gavetas e recolhendo fragmentos de uma vida que nunca compreendeu. Subiu mais uma vez ao sótão, tentando entender melhor o que se passara na juventude da mãe. Lá, encontrou cartas antigas, um diário repleto de confissões, fotos desbotadas de tempos felizes e tristes. Leu sobre como Helena engravidara de maneira inesperada e fora expulsa de casa pelos pais rigorosos. Descobriu que o homem das fotos, Roberto, era seu pai e que partira sem olhar para trás. Viu descrições de noites em claro, sem dinheiro para remédios, sem ninguém para pedir ajuda. As palavras do diário transbordavam solidão e desamparo. Foi aí que Laura começou a compreender que a amargura de Helena fora moldada por dores profundas. Ela se culpava por muita coisa e, ao tentar controlar a filha, talvez quisesse apenas protegê-la de um destino semelhante. A culpa de Laura só aumentava, mas percebeu que não podia ficar presa naquele sentimento. Precisava buscar ajuda, pois a dor a estava consumindo a ponto de impedi-la de comer, de dormir, de sorrir. Procurou uma terapeuta, doutora Beatriz, que a recebeu num consultório aconchegante, com poltronas macias e quadros de paisagens calmas nas paredes. A jovem contou tudo, desde a primeira briga mais séria até o dia fatídico do acidente, chorando copiosamente. A terapeuta a ouviu com paciência, sem julgamentos, e disse: "A culpa é natural, Laura.
mas precisamos encontrar um caminho para que ela não te domine. Sua mãe não voltará, mas você está aqui. O que acha que ela gostaria que você fizesse agora?" Ao ouvir a pergunta, Laura lembrou-se das últimas palavras da carta. "Eu te amo." Aquilo soava como um pedido tardio de reconciliação. Talvez Helena quisesse que a filha vivesse plenamente, superando a dor, encontrando o perdão. Com o tempo, e após várias sessões, Laura deu os primeiros passos em direção a uma vida diferente. Começou a arrumar a casa, a doar roupas e objetos que não faziam mais sentido e a manter apenas o que trazia boas lembranças. Decidiu cultivar o pequeno jardim que a mãe adorava. A cada flor que regava, sentia-se um pouco mais perto de compreender Helena. Ao cuidar daquele espaço, quase escutava a voz dela, indicando como podar tal planta, como adubar o solo. Era como se finalmente as duas estivessem em sintonia. Nesse processo, a memória das discussões foi substituída pela percepção de que havia algo mais profundo entre elas. O amor que nunca foi dito de forma adequada. Em um momento de introspecção, Laura encontrou no sótão uma caixinha de música que não se lembrava de ter visto antes. Ao abri-la, a melodia doce a envolveu, e dentro havia um pequeno colar com pingente de coração. Um bilhete dizia: "Para minha filha, que sempre terá meu coração." Aquilo desarmou qualquer barreira que ainda restava. Laura sentiu lágrimas de gratidão e dor ao mesmo tempo, abraçando a caixinha como se fosse a mãe ali presente. Algumas semanas depois, ao reorganizar os pertences, Laura deparou-se com um monte de anotações sobre culpa, arrependimento e relacionamentos familiares. Aquilo inspirou nela a vontade de compartilhar com outras pessoas a importância de não deixar as palavras de amor para depois. Lembrou-se da sensação de vazio no hospital, do desespero por não ter dito tudo o que precisava. Queria evitar que outras pessoas passassem pela mesma angústia. Foi assim que surgiu a ideia de criar um canal na internet, onde pudesse falar sobre o valor dos laços familiares, do perdão e do diálogo. Inicialmente, Laura se sentia insegura, pois não era uma especialista, mas apenas alguém marcada por uma experiência dolorosa. Ainda assim, gravou seu primeiro vídeo com a voz trêmula, relatando de forma simplificada que perdera a mãe após uma discussão e que passara a enxergar a vida de forma muito diferente desde então. Insistia que todos dissessem "eu te amo" a quem quer que fosse importante em suas vidas. Aos poucos, o canal começou a ter alcance. Pessoas deixavam comentários dizendo que se identificavam com a história, que também haviam perdido entes queridos sem conseguir se despedir. Mensagens chegavam de toda parte, relatando pedidos de perdão e reconciliação de famílias. Aquilo deu a Laura a certeza de que estava no caminho certo. A dor que antes a consumia agora se transformava em uma espécie de missão: conscientizar outras pessoas sobre o peso das palavras não ditas. Em meio a esse processo de reconstrução, Laura recebeu uma mensagem intrigante de um homem chamado Carlos, que dizia ter conhecido Helena na juventude. Ele afirmou saber detalhes sobre o pai de Laura e ofereceu-se para contar tudo pessoalmente. Com o coração acelerado, ela topou o encontro num café da cidade. Sentou-se numa mesa próxima à janela, olhando cada pessoa que entrava, até que um senhor de cabelos grisalhos e expressão serena se aproximou. "Você é Laura?" perguntou, esboçando um sorriso contido. Ela assentiu, sem esconder a curiosidade e o nervosismo. Carlos contou que era amigo de infância de Helena e que na época em que Laura estava para nascer, ele testemunhou muitos conflitos entre Helena e Roberto, o pai. Explicou que Roberto e Helena se apaixonaram num momento de impulsividade, que a gravidez não foi planejada e que, diante das dificuldades financeiras e psicológicas, ele simplesmente partiu. Helena, orgulhosa, não quis pedir ajuda a ninguém e acabou rompendo até mesmo laços familiares.
Com os olhos cheios de lágrimas contidas, Carlos entregou um envelope que guardara por todos aqueles anos. Helena me deu isso caso alguma coisa acontecesse a ela. Disse para entregar a você quando acreditasse que você estava pronta para saber toda a verdade. Dentro do envelope, Laura encontrou outra carta de Helena, desta vez explicando o quanto havia sofrido ao ser abandonada e como jamais perdoara o homem que a deixara sozinha para criar a filha. A leitura era dolorosa, mas esclarecedora. A mãe abria o coração sobre os anos de solidão, a culpa por não ter dado a Laura uma família estruturada, o medo de que a filha repetisse seus próprios erros. Tudo fazia sentido agora. Carlos, com uma compaixão genuína, tentou confortar Laura, dizendo que Helena era uma pessoa formidável, mas que fora endurecida pela vida. Retornando para casa, a jovem sentiu uma mistura de raiva de Roberto e pena de Helena. Uma parte dela queria saber do paradeiro desse homem, mas outra parte temia reabrir feridas. Passou noites refletindo e concluiu que não valia a pena alimentar o rancor. O melhor que podia fazer era seguir em frente, honrando o amor que Helena jamais soube expressar plenamente. Continuou focada em seu canal, falando sobre a importância do perdão e do diálogo, e encorajando outras pessoas a contarem suas histórias. Surpreendendo-se, recebeu convites para palestras em escolas, igrejas e centros comunitários, onde compartilhava sua trajetória. A cada relato, as pessoas se emocionavam com o peso de não dizer o que se sente e de deixar para depois o que é essencial. Viu famílias se abraçarem, filhos ligando para pais distantes, palavras de amor sendo trocadas. Pela primeira vez, Laura sentiu que a dor que a consumira ao perder a mãe estava sendo ressignificada em algo luminoso, que espalhava empatia e esperança. Certa noite, depois de uma dessas palestras, ela voltou para casa sentindo um cansaço bom. Decidiu sentar-se no velho balanço no quintal, onde costumava ficar pensando na vida quando adolescente. O balanço rangeu sob seu peso e ela olhou para o céu pontilhado de estrelas, recordando tudo o que vivera. Pensou em Helena, no sorriso que raramente via, no olhar preocupado que tantas vezes interpretou como crítica. Sentiu uma pontada de saudade que quase a fez chorar. Mas, em vez disso, sorriu de leve, pegando o colar que trazia no pescoço. Aquele que encontrara na caixinha de música. Era como se, de alguma forma, a mãe ainda estivesse ali. Permaneceu alguns minutos em silêncio, até que uma brisa suave atravessou o quintal, balançando as folhas das árvores. Teve a estranha sensação de que aquela brisa era uma espécie de abraço. Talvez fosse apenas imaginação, mas Laura gostou de pensar que Helena estava ali, dizendo que entendia e que perdoava tudo. Então levantou-se, sacudiu delicadamente o vestido e entrou na casa. Precisava se preparar para o próximo dia, pois pretendia gravar um vídeo especial contando cada detalhe de sua história. Queria que o mundo soubesse que não se deve jamais adiar as declarações de amor, que não se deve permitir que pequenos atritos impeçam grandes afeições de florescer. Nos minutos finais daquela noite, Laura ligou a câmera do celular e, com a voz suave, deixou gravado um rascunho do que diria no dia seguinte. Falou sobre o medo de não ser amada que tantas pessoas sentem, sobre a culpa insuportável de um adeus mal resolvido e sobre como a esperança renasce quando nós abrimos ao perdão. Ao concluir, segurou o colar perto do coração e sussurrou: "Eu te amo, mãe. Acho que finalmente entendi você." O tempo correu e em poucas semanas, Laura postou esse vídeo que viralizou nas redes sociais. Choveram comentários de pessoas que se emocionavam, que faziam as pazes com a família, que buscavam terapia, que ligavam para os pais distantes depois de anos sem contato. Laura passará a ser vista como uma espécie de embaixadora do amor familiar. Ainda sentia falta de Helena, mas agora conseguia lembrar-se dela com mais doçura do que dor.
O jardim florescia e sempre que via uma nova flor, sorria, imaginando que a mãe apreciaria aquela beleza sutil. Assim, o que começou como uma história de brigas e desencontros evoluiu para um legado de aprendizado. Laura compreendera que o tempo é implacável, que não há garantias de um amanhã para dizer o que o coração pede e que cada segundo conta na construção dos afetos. Aprendera que a culpa pode ser transformada em algo positivo, em motivação para agir de modo diferente. Principalmente, entendia que até os relacionamentos mais difíceis podem encerrar uma verdade de amor que, embora mal expressa, existe lá no fundo do peito. Pouco tempo depois, Marisa, a tia, quis fazer uma homenagem a Helena, reunindo familiares e amigos para relembrar bons momentos. Laura concordou, hesitante. Naquele dia, todos se juntaram no quintal da antiga casa. Havia fotos de Helena em murais, algumas flores espalhadas e cada pessoa contou uma lembrança marcante. Até mesmo histórias divertidas vieram à tona, como o dia em que Helena caiu num lago durante um passeio e saiu dando gargalhadas, mostrando um lado alegre que Laura desconhecia. Entre risos e lágrimas, a família brindou a memória dela. Ao final da celebração, Marisa entregou a Laura um álbum de fotos, no qual tinha colocado imagens da mãe ao longo dos anos, acompanhadas de pequenas legendas que contavam a trajetória daquela mulher tão forte e frágil ao mesmo tempo. Laura percebeu que nunca chegamos a conhecer completamente alguém, nem mesmo aqueles que amamos. Sempre há recantos ocultos na alma do outro. E às vezes, perdemos tempo brigando por coisas pequenas, quando deveríamos ouvir, abraçar, demonstrar carinho. Ao folhear o álbum, viu fotos de si mesma em vários estágios da vida, quase todas sem sorrir ao lado da mãe. Notou como Helena a olhava de soslaio, talvez se perguntando se fazia tudo certo na difícil tarefa de ser mãe. E, finalmente, reconheceu que o amor, apesar de imperfeito, sempre esteve presente. Antes que a reunião terminasse, Laura tomou coragem e, segurando o álbum contra o peito, falou para todos: "Eu não pude pedir perdão à minha mãe enquanto ela estava aqui, mas acho que ela me perdoou, e eu a perdoei também. Que a gente nunca deixe as palavras de amor para depois." Todos se emocionaram e a abraçaram. A sensação de encerramento e de novo começo misturava-se num só instante. Nos meses seguintes, a vida continuou, mas de forma muito diferente para Laura. Ela ingressou num mestrado na área de psicologia social, motivada pelo desejo de ajudar pessoas que enfrentam dramas familiares. Continuou com o canal e, em paralelo, começou a se envolver em projetos sociais de apoio a mães solteiras, lembrando-se de como Helena passara por tantas dificuldades sozinha. Descobriu que transformar a dor em ação solidária era a melhor maneira de honrar a memória da mãe. E, numa tarde de outono, quando as folhas amarelas caíam no quintal, sentiu que estava pronta para revisitar o sótão mais uma vez, desta vez sem medo. Abriu as caixas e, ao contrário de antes, não sentiu angústia, mas saudade. Guardou em novas embalagens tudo o que quis preservar, dentre elas a foto antiga de Helena sorrindo ao lado de Roberto. Percebeu que não nutria mais ódio por aquele homem, pois compreendia que ele também devia carregar suas próprias culpas. Se um dia o encontrasse, talvez lhe contasse a força que Helena teve para criar a filha e como, apesar de tudo, os erros podem ser superados pela compreensão. Na última caixa, achou um papel dobrado que escapara aos seus olhos antes. Era um bilhete curto, sem data, que dizia: "Minha pequena Laura, eu sinto muito se um dia você se magoar comigo, mas quero que você saiba que foi meu melhor presente, mesmo que eu não saiba ser a mãe perfeita." Laura suspirou e um sorriso aflorou, inundado de lágrimas. Assim, consolidou a certeza de que o amor não fora inexistente, apenas mal comunicado. A mãe que ela tanto temera e em alguns momentos odiara,
Na verdade, a amava profundamente. A brisa do fim de tarde entrou pela janela do sótão, acariciando os cabelos de Laura. Era como o toque suave das mãos de Helena, numa despedida final. Laura guardou o bilhete junto da carta que a mãe deixara no dia do velório e também do colar que encontrara na caixinha de música. Sentiu-se pronta para enfrentar a vida com mais coragem e altruísmo. Desceu as escadas com o coração em paz e a certeza de que aquela casa, embora cheia de lembranças dolorosas, agora era também um lugar de esperança. O tempo, grande curador, foi trazendo novos rumos. A tristeza pela perda de Helena continuou, mas se tornou um lembrete constante para não desperdiçar palavras de afeto. Laura passou a visitar pessoas enfermas, a participar de grupos de apoio ao luto, compartilhando sua história de superação. A cada rosto que via, lembrava-se da própria dor e oferecia empatia, pois entendia que muitos eram consumidos pela culpa de não terem se despedido adequadamente dos que partiram. Seu canal cresceu e o movimento Antes que Seja Tarde ganhou adeptos dispostos a propagar a mensagem de que o amor precisa ser expresso agora, não amanhã. Em certa manhã, acordou com uma sensação de renovação, como se estivesse finalmente leve o bastante para recomeçar. Decidiu pintar as paredes da casa, mudando cores escuras por tonalidades mais claras. A cor escolhida para a sala foi um tom suave de amarelo, símbolo do sol e da luz que tanto faltaram naquela relação mãe-filha. Ao concluir a pintura, notou como o ambiente parecia mais vivo, convidativo, quase um reflexo do interior de seu coração. Sentia que Helena aprovaria aquela mudança, pois sempre reclamava da casa escura e antiquada. Agora, transformava tudo em vida, do mesmo modo que transformara a dor em compaixão. Certo dia, Laura foi convidada para um programa de rádio local. Falou sobre suas experiências, sobre o impacto das palavras não ditas e a importância de não guardar rancor. Enquanto falava, lembrou-se da primeira vez em que teve coragem de expor a própria história. Naquele tempo, a voz tremia de vergonha e insegurança. Agora, falava com serenidade, embora as cicatrizes ainda existissem. Ao final da entrevista, o apresentador, com voz embargada, agradeceu a oportunidade de ouvir algo tão real e tocante. Algumas pessoas se perguntavam por que Laura ainda morava na casa onde tudo acontecera. Ela sempre respondia que aquele lugar não era palco apenas de amargura, mas também de amor e aprendizado. Preferia encarar suas lembranças, transmutar a dor em crescimento e manter a conexão com o passado que a transformara na pessoa que era. Cada canto da casa guardava uma história. Cada degrau da escada ressoava uma conversa inacabada que agora, em seu coração, encontrava alguma forma de conclusão. Ao anoitecer de um dia ameno, Laura sentou-se novamente no balanço do quintal, sentindo-se muito mais forte e madura. Deixou o olhar se perder no céu estrelado, mergulhando em reflexões sobre o valor da vida e sobre como tudo pode mudar em um segundo. Recordou-se do instante em que a mãe partira e pensou em quantas palavras foram deixadas para trás. Todavia, ao mesmo tempo, lembrou-se de que Helena escrevera cartas, deixara sinais do seu amor, embora tardios. E naquele silêncio, Laura murmurou: "Eu te perdoo, mãe, e sei que você me perdoou também. Obrigada por tudo. Vou continuar vivendo e honrando sua memória." Uma brisa soprou de leve, mexendo nas folhas das árvores. O balanço oscilou, e Laura fechou os olhos, quase sentindo um abraço invisível. O tempo não voltaria, as brigas não poderiam ser desfeitas, mas o amor finalmente transbordava, mesmo que tardio. Um amor que findava o ciclo de dor e preparava o terreno para uma vida mais plena. O colar em seu pescoço parecia pulsar, lembrando-a de que sempre haveria um laço unindo aquelas duas almas, que um dia foram mãe e filha, e de alguma forma ainda eram, na eternidade das lembranças e dos afetos.
Nesse silêncio, a vida seguiu. E Laura, com a força de quem sobreviveu ao pior, decidiu abraçar o amanhã sem esquecer de dizer: "Eu te amo hoje", pois o agora é tudo que realmente se tem. Seu olhar voltou-se para as estrelas e ela sorriu, sentindo-se pronta para mais um dia, mais uma história, mais uma chance de espalhar a mensagem que aprendeu da forma mais dura. Não deixe as palavras de amor presas na garganta, pois pode chegar o momento em que não haverá mais quem as ouça. A dor de não ter dito o que importava é um fardo que ninguém deveria carregar. E com esse pensamento, levantou-se do balanço para entrar em casa, guardando a certeza de que, por pior que seja a despedida, o amor jamais cessa quando se faz vivo na memória e nas ações de cada dia.